Olá, meu nome é Hélio, eu sou integrante do grupo 2 da disciplina Eletrônica para a Computação do primeiro semestre de 2021, ministrada pelo professor Eduardo do Vale Simões. Nós projetamos uma fonte ajustável de tensão contínua entre 3 e 12 volts. Irei explicar os cálculos realizados para se chegar nos valores do circuito. Inicialmente, recebemos uma tensão alternada de 127 volts RMS a 60 Hz, que representa os 110 volts da tomada. Para começar a trabalhar com essa tensão, nós precisamos diminuí-la, e para isso nos valemos de um transformador que transforma esses 127 volts RMS em 18 volts RMS. RMS significa Root Mean Square, e é uma forma de se medir tensão alternada. Para se obter a tensão de pico a partir do valor RMS, basta multiplicar por raiz de 2. Então, analisando aqui os cálculos, nós recebemos 127 volts RMS e vamos transformar em 18 volts RMS. Analisando as tensões de pico, ou seja, multiplicando esses valores por raiz de 2, vamos ter uma tensão de pico no primário de 179,61 aproximadamente, e uma tensão de pico após o transformador, no secundário, de 25,46 volts após a transformação. Para pegar a relação de transformação, basta dividir a tensão do secundário pela tensão do primário. Podemos pegar os valores RMS, 18 por 127, e obtemos uma relação de transformação de 0,141732228, que é o valor que foi introduzido aqui no simulador Faustad. O próximo passo, após a transformação, o abaixamento da tensão, é que essa tensão ainda é alternada e tem aqui picos e vales. O objetivo agora é transformar esses vales em picos. Vai ficar nesse formato aqui, utilizando de uma ponte de diodos retificadora. Então esse é o objetivo dessa ponte de diodos, que também está aqui no simulador Faustad. Outra coisa que ela faz, essa ponte retificadora, além de jogar o vale para ser pico, é descontar 0,7 em cada um desses diodos de silício. Como são dois ativos por vez, vão ser 0,7 mais 0,7, 1,4 volts descontados da tensão de pico anterior. Transferirmos nos cálculos aqui, nós tínhamos uma tensão de pico após a transformação de 25,46, descontados do 1,4, temos uma tensão de pico após a ponte de diodos de 24,06. Muito bem. A próxima etapa aqui para trabalhar com a tensão é suavizar essa curva utilizando um filtro capacitivo. O objetivo desse filtro é o seguinte: em um período ele carrega, e nesse período que abaixar muito a tensão, ele descarrega, deixando essa curva mais suavizada, mas ainda deixando uma coisa que chamamos de ripple. Essa diferença, essa amplitude entre o máximo e o mínimo da oscilação é a tensão de ripple. Nós vamos limitá-la para o pior dos casos, que é quando estamos entregando 12 volts e 100 mA, a 10%. O que significa os 10%? Vai ser essa amplitude, tensão de ripple, dividido por tudo, a tensão de pico. Isso tem que ser limitado a 10%. E para isso, nós podemos utilizar uma fórmula aproximada para esse caso, que é essa aqui, para um ripple de 10%. Esses valores que nós temos aqui, temos a frequência de 60 Hz, a tensão de pico, que para o nosso caso é 24,06 após a ponte de diodos, e a tensão de saída precisamos calculá-la. E para calculá-la, vamos depender dos valores da parte direita aqui do circuito. Esses valores foram obtidos pelo método empírico, ou seja, foram ajustados de forma a alcançar o objetivo. Agora, para calcular o ripple, nós precisamos calcular a corrente que sai aqui do capacitor, que é a soma da corrente que passa pelo LED, esse LED aqui que indica que o circuito está funcionando, que vai ser essa tensão aqui de pico, dividida pela menos a tensão, a tensão que cai no LED, que é em torno de 3,1 volts, dividida pela resistência, vai ser a corrente que passa aqui, somada com a corrente que passa por esse resistor limitador de corrente do Zener. Então, vai ser a tensão de pico menos a tensão de Zener, e esse Zener é um Zener que tem um breakthrough voltage de 13 volts, dividido por 680,
E a tensão que vai passar pela carga, por especificação, no pior dos casos, é 100 mA. No pior dos casos, eu quero dizer, quando entrega 12 volts aqui. Então, com esses cálculos, ó, a tensão de output do capacitor vai ser a soma das tensões do LED, do limitador de corrente do Zener e que passa pela carga. A da carga é 100 mA pela especificação. A do resistor lá, limitador do Zener, vai ser, como eu falei, a tensão de pico menos a de Zener sobre 680, que é a resistência, dá 16,26. A do LED é a 24 de pico menos a queda no LED dividido pelo resistor, 20,96, soma tudo dá 137,22 mA. Se fizermos a simulação aqui, ó, e olharmos essa corrente, ela realmente estaria em torno de 130, 130 e pouco. 137, 139, enfim. Colocando essa corrente agora naquela fórmula de aproximada, nós chegamos num capacitor de 475 microfarads. Pelo fato de termos que utilizar valores comerciais, nós escolhemos usar um capacitor mais seguro ainda para o nosso ripple, ou seja, quanto maior o valor da capacitância do capacitor, menor o ripple. E então nós escolhemos um capacitor de 560 microfarads. Então esse foi o cálculo dos componentes. E aí nós podemos ver que a tensão no Zener aqui fica a corrente reversa em até 15 mA. E vamos ver aqui como que a gente entrega de corrente e de tensão. Nós entregamos desde 12 volts 100 mA, que é a especificação, uma tensão contínua de 12 volts, até, alterando aqui um potenciômetro, né, a resistência, porque assim, o Zener funcionando vai manter uma tensão aqui de 13 volts. E aí a gente controla a queda de tensão aqui nesse potenciômetro até o transistor bipolar NPN para regular a tensão aqui na nossa carga. Então, aumentando aqui a resistência, nós entregamos até o que nós precisamos, ó, que é 3 volts. Né? Até um pouco menos, mas se aumentar um pouquinho aqui, fica próximo de 3 volts. Entregamos uma tensão contínua, como especificado, entre 3 volts e 12 volts com 100 mA. Com 100 mA. Então é isso.